É isso aí, meu caro amigo Fernando. Mais um episódiozinho no nosso querido e amado podcast. E aí, eu gostaria de saber como é que você está hoje para falar um pouco sobre máscaras sociais. Boa noite, Matheus. Boa noite, ouvintes. Rapaz, estou animado até o porra, rapaz, para falar sobre isso. Vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante mesmo. Essa temática era muito boa, na minha opinião. Ah, com certeza, né? E para começar o nosso bate-papo, né? Para não perder o costume, eu queria saber de você, Fernando, o que você acha sobre máscaras sociais e sua aplicação na nossa sociedade atual? É bastante interessante essa temática quando a gente fala sobre máscaras sociais, porque a gente se acostumou com a cultura que fala sobre máscaras como pessoas falsas. A pessoa é falsa, ela usa uma máscara, tem duas caras. E também a respeito da hipocrisia, né? Colocado também como uma pessoa hipócrita, alguém que se mascara. Mas, na verdade, todos nós, como parafraseando Shakespeare, vivemos, a vida é como um grande teatro, e cada um de nós interpreta um personagem diferente, dependendo de onde esteja. Então, em uma roda de amigos X, você pode se portar de tal maneira, em uma roda de amigos Y, você vai se portar de outra forma. Em um estádio de futebol, você se porta de uma maneira, em um local de música clássica, você vai se portar de outra forma, vai se vestir de outra maneira. E isso não é usar máscara ou ser hipócrita. É só se adaptar a determinados locais e formas de visão de mundo. Mas quando isso passa para outro lado, que aí é você tentar ser o que você não é, e é o que está acontecendo muito hoje em dia, né, você acaba tornando outras pessoas infelizes e frustradas, e acaba se frustrando e se tornando infeliz também. É como você querer ser um cara muito, mas muito correto mesmo, e em certas coisas pequenas, enquanto em outras grandes coisas você deixa a desejar. Então é como aquilo que Jesus, né, citando ele falava que ver o argueiro e esquecer da trave que está no próprio olho. Então, as máscaras sociais, elas começam por esse caminho de você fingir ser algo que você não é e deixar pequenas coisas passando, na verdade, colhendo pequenas coisas ali para fazer, enquanto as grandes você vai deixando passar. Como militar por direitos em redes sociais, mas quando você sai dela, você deixa passar grandes momentos que você poderia realmente lutar por direitos, né? Isso é um fato que você disse, lógico, né? E é como você mesmo pontuou, né? Nós somos diferentes pessoas, diferentes circunstâncias, né? Como o Mário Sérgio Cortella diz, que a vida ela é circunstancial, né? Um líder, né? Em algumas situações, em algumas circunstâncias, você consegue se enquadrar e se comportar como um líder. Mas em determinadas circunstâncias e situações, você já não consegue ser um líder. Então, assim, não que a máscara social, da forma que a gente, como você mesmo colocou, que é feito, a gente enxerga ela, né, devido a algumas marcas do que a gente vem carregando, tanto geneticamente como de herança de conhecimento dos nossos antepassados, que as máscaras, elas são, até certo ponto, algo maléfico, né, que tem interligação com uma pessoa falsa, né? Mas, na verdade, se você parar para pensar, todos nós, né, é como uma vez eu tava olhando, na verdade, uma vez o Rubens, que ele é um educador físico de atletas de alto rendimento, e ele disse em um dos seus vídeos que ele entendeu uma coisa sobre a vida, que você, em determinadas circunstâncias da vida, situações, você não tem que ser você, mas você tem que ser quem você precisa ser. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, ao mesmo tempo que você está, ao mesmo tempo ele não está, porque numa entrevista de emprego você coloca uma máscara social. Você precisa, para conseguir aquela vaga de emprego, você precisa ser o que eles querem que você seja.
Não que aquilo vá te trazer infelicidade, porém naquela circunstância, a máscara social, ela se aplica, porque você não vai se comportar como eu me comporto com você aqui nesse momento. Ou eu me comporto quando estou conversando com você fora do podcast, né? Com palavreados, com gírias. Então você precisa, naquele momento, você precisa ser quem você precisa ser. E não você no seu modo casual, mas no seu modo formal. Então isso se caracteriza como uma máscara social. Você é uma pessoa diferente no seu trabalho, assim como você é uma pessoa diferente para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família e para os seus amigos. O seu comportamento é ditado pela circunstância. Não que, como você mesmo disse, que talvez forçar se adequar a determinado grupo, né, por buscar aceitação, isso realmente essa máscara realmente vai te trazer malefícios, né? Vai te deixar triste, pode até desencadear um âmbito de depressão, enfim. Mas, por exemplo, não quando você vá a determinado lugar, né, e você usa uma espécie de, você tenta ser quem você é, com os seus amigos, por exemplo, né, com seus amigos casuais. Mas você vê que aquilo que aquelas pessoas que estão ao seu redor, naquelas circunstâncias, não se adequam àquela circunstância casual. A primeira instância, você vai se adequar através de uma máscara social ao padrão deles, só para suprir aquela necessidade daquela situação. Porém, você logo viu que aquilo não vai durar muito. Então, aquele ciclo de pessoas não vai te trazer uma amizade saudável, né? Porque você não se enquadra nas características dele. Você teve que usar uma máscara social forçada para superar aquela situação momentânea, né? Então, o que você acha de tudo isso que eu disse? É interessante, Matheus, isso que você está falando sobre o grupo, porque esses papéis, como já iniciamos falando sobre isso, que cada um precisa se adaptar à circunstância em que vive. E isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Então as pessoas, elas hoje em dia, por estarem um pouco mais extremistas em certos pontos, algumas pessoas, elas acabam gerando uma ideia de que isso é hipocrisia, de que você tem que ser você, independente de onde você esteja. E na verdade, não dá para você ser assim. Se você for assim, você vai acabar perdendo a chance de aprender, perdendo chances de coisas maiores que possam vir a acontecer na sua vida. A gente precisa se adaptar a certas circunstâncias e a certos momentos. E sobre isso que você falou, é interessante frisar que o pensamento, como diz Zygmunt Bauman, no livro Medo Líquido, né, colocando aqui uma parte que ele escreve, que o pensamento ele não é imune à comunicação. Então, o que você pensa, uma hora ou outra será externado. A comunicação verbal, a comunicação não verbal, mas vai ser externado. O seu corpo ele vai mostrar, ele vai comunicar de alguma forma o que você pensa. Do mesmo jeito, é quem você é. Então, quando você pega uma máscara social, que para mim, o que eu vou falar agora é uma máscara social, ela sai do campo do teatro da vida e aí sim entra no campo da hipocrisia. É muito usado, por exemplo, nas redes sociais que eu já citei aqui. Você, na rede social, aparenta ser um cara que, sei lá, vai pelos direitos humanos, segue tal padrão, mas quando você sai daquele ponto ali, você se torna uma pessoa totalmente diferente. É a mesma coisa que eu saio para todo mundo dizendo que não é para jogar lixo na rua, porque senão entope os bueiros. E aí eu vou lá e jogo lixo na rua quando ninguém está olhando. Aí isso passa aquilo que eu falei, você querer o correto e não ser o que você prega ser. Então aí começa a parte da máscara social, diria que venenosa, algo que pode trazer muitos malefícios e tornar outros infelizes e com expectativas quebradas, como a você mesmo. Nessa época que passamos agora de eleição, como todos nós sabemos, de vez em quando aparece uma pessoa visitando sua casa do nada, né, pedindo um voto, falando alguma coisa. E esses tempos aí de eleição apareceu um candidato
falando sobre suas propostas e pedindo voto. E ele pediu para colocar um adesivo momentâneo ali no portão da onde eu moro. Eu não denotei nenhum problema. Para mim, ele poderia colocar, depois eu tirava. Era algo que ia ficar ali só enquanto, seja, permitir. Não vi mal algum nisso. Enquanto ele colocava o adesivo ali, eu prestando atenção nas propostas dele, ele falando e tudo sobre a cidade, ele amassou o papel que vem atrás desses adesivos, né? E jogou na rua. E aí eu paro e penso, como ele fala de uma cidade melhor se ele começa errado, sujando a cidade. Então isso é o veneno dessa coisa, das pessoas elas não entenderem a importância do que elas comunicam com a atitude que elas tomam. Da mesma maneira que o pensamento não é imune à comunicação, a nossa real forma de ser, ela não é imune a nenhuma máscara, a nenhuma palavra, a nada que nós possamos fazer. Uma hora ou outra, nós iremos demonstrar quem verdadeiramente somos nós. E aí, nesse ponto, é onde nós quebramos amizades, criamos inimizades e nos tornamos infelizes e tornamos outras pessoas infelizes também. Então, nós temos que sempre estar refletindo sobre até que ponto eu devo me adequar para estar inserido naquele local. Nós não podemos viver ser irreflexivos, né? A todo momento. Temos que se adaptar sim a determinadas circunstâncias e situações, mas não devemos mostrar o que não somos, buscando uma certa perfeição. O que você acha disso, Matheus? Isso é um fato, e você falou, foi bem colocado, né? Essa parte lembra muito do livro O Poder Subconsciente, de Joseph Murphy, que ele fala que o que a gente aparenta fisicamente, né, as nossas ações físicas refletem as nossas ações psíquicas, né, os nossos pensamentos psíquicos. Então tudo que a gente tem de raiva, excessos de felicidade, excessos de tristeza, tudo isso uma hora foi pensamento, né? Por mais que você suportasse até determinado ponto, uma hora ele se externa sem você perceber, é quase como algo mecânico. Então controlar os pensamentos talvez seja algo fundamental. E quando você fala essa questão de que uma hora a gente vai acabar externando o que a gente realmente é, isso também é algo fundamental, né? Por quê? Não adianta você querer estar inserido no mundo corporativo, por assim dizer, a um cargo vou ser bem mais específico, uma gerência, né? Sei lá, vamos falar um cargo de gerência, um cargo que você precisa ter uma dicção, você não quer estar inserido naquele cargo, né? Vamos falar assim, que você não queira estar inserido naquele cargo, devido ao fato de você gostar de atuar como tal, mas porque você enxerga necessidade na quantia que será recebida por exercer aquela função. Então, nesse ponto, a gente entra num extremo um pouco quanto ácido da máscara social. Por quê? Uma coisa é você gostar de falar bem, por exemplo. Uma coisa é você gostar de se vestir daquela forma. Não quer dizer que toda hora você vai estar vestido daquele jeito, né? Como a gente vem abordando já. São máscaras sociais. Naquela circunstância de emprego, você tem que estar. Logo, você também tem que gostar de estar daquela forma. Porque não vai adiantar você não gostar de se vestir daquela forma, com um blazer, com um sapato social, com uma calça social, com um cinto de couro, enfim. E falar de uma forma mais culta, de uma forma mais educada, ou com palavras mais rebuscadas, com um olhar mais sereno, menos brincalhão. Não vai adiantar você tentar agir dessa forma quando você não gosta de de pôr aquela máscara, né? Como eu posso especificar? Nós possuímos diversas personalidades.
nós possuímos diversas personalidades, né? Então, assim, há uma personalidade minha, uma característica específica minha que gosta, em algumas situações, de andar bem arrumado, certo? Algumas situações gosta de andar de chinela, alpergata, havaiana, seja a forma que você fala na sua região. Mas em algumas situações eu gosto de usar sandália, ou short jeans, ou sem camisa, ou com camisa, ou gosto de andar casual. Então, assim, dependendo das circunstâncias, você vai ter que utilizar, mas você também tem que ter apreço pela coisa, né? Não vai adiantar você fazer aquilo para conseguir algo, sendo que aquilo não te satisfaz naquele momento. Então, além de ser circunstancial, a máscara, ela também tem que ser satisfatória. Tem que satisfazer uma dessas personalidades, né? Mas o importante é que saber que lá dentro daquela máscara existe um pedaço de você, né? Como eu disse, em algumas circunstâncias eu gosto de andar bem arrumado. Eu gosto de andar bem arrumado. Então, estar arrumado para mim não é um problema, porque faz parte da minha personalidade. Então, eu me encontro dentro daquela máscara social, né? É interessante isso, Matheus, porque quando a gente para analisar essa questão do eu querer, nós caminhamos de uma forma bem estreita com essa coisa de não saber ao certo quem sou eu mesmo, quem sou eu, qual é o meu propósito, o que que eu vou fazer, o que que me deixa feliz. E isso acaba nos tornando meio que alheios, em várias situações. Então, nós começamos a fazer coisas só para agradar outras pessoas, e aí nós começamos a nos colocar em uma situação muito difícil. Porque, às vezes, ali você tira uma foto para postar em uma rede social, sorrindo, e, na verdade, você está num momento bem difícil da sua vida. Você não quer nem sorrir, mas para que você possa fazer com que as pessoas tenham uma sensação de que você está feliz, você acaba fazendo isso. E aí as pessoas elas começam a achar você muito engraçado, e quando na verdade você está passando por um momento de sofrimento, de angústia. Só que ninguém sabe disso se você não conta, ninguém vai adivinhar. E aí a pessoa acaba entrando numa redoma onde quando vai ver, tá entrando em estado depressivo, em um estado complicado de saúde mental. E isso acontece muito. Você abre as redes sociais, tá todo mundo muito feliz. E isso acaba também, às vezes, afetando você. Você que não coloca momentos felizes quando você não está feliz, você acaba pensando que está todo mundo feliz, porque ali tudo é mascarado. Mas é uma máscara tão alienatória, tão corrosiva, que acaba te deixando mal, porque você acaba pensando que a sua vida é que está ruim. Então, quando você é uma pessoa verdadeira hoje em dia, de saber o que você sente, de saber o que você quer, você acaba se tornando alheio e estranho, como se você tivesse desassociado do grupo, porque você consegue se entender. Então, é muito complicado. Tem esses vídeos virais que as pessoas falam, às vezes aquele vídeo você não acha nem engraçado, não é engraçado aquilo ali para você. Mas porque, sei lá, 10 pessoas falaram que é engraçado, você começa a rir com aquilo ali, você impõe em você uma face de alegria e você compartilha aquilo ali, dissemina aquilo. E quando você vai ver, muitas outras pessoas estão tomando a mesma atitude, porque se tornou um efeito de rebanho. E isso você se descaracteriza. Então, para mim, essa descaracterização é o que torna a máscara social inexistente e a hipocrisia nascente. Quando as pessoas falam que uma pessoa é mascarada, ela é hipócrita, ela é duas caras, porque ela se porta de uma maneira X em um determinado local e uma maneira Y em outro determinado local, ou então ela trata amigos de forma diferente, isso é um desentendimento do teatro do que é a vida. Sabe? Agora, quando essa pessoa torna-se maléfica, aí sim, é uma coisa mal, uma máscara que não deve ser utilizada. Você não pode rir de algo que você não gostou simplesmente porque um grupo riu. Ou você não pode aparentar um cuidado com a natureza porque um grupo falou que tem aquele cuidado. Então, esses fatores eles são muito interligados. Por exemplo, é a mesma coisa de você
todo final de semana ir visitar um abrigo de idosos por algum grupo, seja de uma igreja budista, sei lá, qualquer grupo que você convive, enquanto seus avós eles ficam em casa, jogados às traças, sofrendo. Seus avós eles vão sofrer por ver você saindo para fazer esse ato de caridade com outros idosos enquanto eles ficam abandonados. Nesse exemplo que eu estou dando, né, pensando internamente, caramba, a gente que é sangue do sangue, que deu carinho, não está recebendo essa atenção. O que é que a gente fez de errado? Né? Por que está acontecendo isso? E aquelas pessoas que estão com você naquele local, quando elas descobrirem a verdade sobre esse fator, elas vão se tornar também decepcionadas com você, elas vão ficar tristes nesse exemplo com você que eu estou dando. E você vai acabar perdendo também, vai ficar infeliz. Então, percebe como essa coisa da hipocrisia, dessa máscara, ela divide as pessoas, ela separa as pessoas, elas não unem como as pessoas pensam que elas unem. Então, é como eu disse e repito, não adianta você rir de uma coisa porque muitas outras pessoas riram. Tem muitas coisas ofensivas e as pessoas hoje riem, mas elas riem porque várias outras pessoas riram. Não é porque uma pessoa ou várias pessoas têm um pensamento oco que necessariamente você precisa se adaptar até aquele pensamento oco. É melhor sofrer na liberdade do pensar do que você viver acorrentado por usar essa máscara de querer aparentar uma ignorância que você não tem em determinado momento. Você pensa sobre isso, Matheus? Cara, isso é muito verdade o que você disse, muito profundo também, porque, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes você tem amizades ou uma espécie de coleguismo com certas pessoas, né, mas você sabe que não se encaixa, pelo menos não 100%, com aquele grupo social, né, com aquele ciclo social. Então, em determinados momentos, pode ser que eles te chamem para fazer algo, mas aquilo não te agrada, não é o tipo de uma saída, né, de um rolê que te agrade, né? Não é isso que você gosta de fazer quando sai de casa para ir encontrar amigos ou para ir num barzinho, por exemplo. Não é isso que você gosta de fazer. Mas, em consideração a elas, você vai, porque recebeu o convite, automaticamente você coloca uma máscara social para, em tese, sobreviver àquela circunstância, àquele acontecimento. Porém, você tem que entender que aquilo não pode fazer parte da sua vida de uma forma forçada, porque aquilo vai te trazer maus sentimentos, né? Aquilo não vai te satisfazer. Então, você sabe que você está indo porque recebeu um convite, mas jamais vai estar ali todo final de semana como você gosta de estar com os seus outros amigos, tomando uma cerveja, ou indo no barzinho, ou dando um rolê no centro da cidade, enfim, qualquer outro tipo de atividade que você gosta de fazer para descontrair a sua mente durante o final de semana ou durante alguns instantes da sua semana. Então, é ideal saber diferenciar, né, o que seria ou o que são essas máscaras sociais benéficas para a sua vida, né, que são segmentos da sua personalidade, né, coisas de que você gosta de fazer, né, você tem sabor em fazer, e coisas que você faz para sobreviver a determinadas características, a determinados eventos, que são, no caso, necessárias, mas não podem ser corriqueiras, não podem ser forçadas. Então, isso não é algo mal, não é algo falso, né? Ser falso também, né? As pessoas têm que entender isso. Você não é obrigado a gostar de tudo e de todos a todo tempo, certo? Até porque existem divergências de pensamentos, divergências de opiniões, de gostos. Então, assim, é algo, não vou dizer necessário, mas é algo normal, certo? Então a gente tem que tentar compreender um pouco mais esse pensamento, assim mesmo como você disse, que não é porque eu falo com você de uma certa maneira que eu tenho, que você é meu amigo, eu falo com você de uma certa maneira, eu tenho que me comunicar com todos os meus amigos da mesma maneira. Até porque os nossos interrelacionamentos são totalmente diferentes. As circunstâncias nas quais nós nos conhecemos ou criamos um vínculo de amizade são diferentes, né?
Então, a gente tem que entender que não é porque eu falo com você pelo menos 2 a 3 vezes na semana, ou pelo menos todo dia, que eu vou me relacionar com todas as pessoas das quais eu tenho um certo vínculo de amizade todos os dias, né? São situações diferentes, são circunstâncias diferentes, né? Então, a gente tem que saber até que ponto isso vai ser benéfico para nós e para os outros, né? Então é isso, né, Bagual? Não sei se você tem mais algum posicionamento diante disso. Não, acho que tá muito bom. Quero agradecer a todos que têm nos ouvido sempre. Estamos nos esforçando para sempre trazer alguma coisa de melhor qualidade. E eu não tenho nenhuma indicação de livros, só peço para que vocês observem o que vocês veem e como veem. Não acredite em todas as informações que chegam. Sempre busquem ter um olhar crítico sobre as coisas, porque só assim vocês vão se entender e entender a verdadeira importância de ser como vocês são, que é aquilo que eu falei. Às vezes a gente usa muitas redes sociais e acaba vendo um mar repleto de tão tóxico, sempre vendo pessoas com máscaras de felicidade, e a gente acaba pensando que nossa vida aqui não anda legal, quando na verdade todo mundo tem problema e a grama do vizinho é mais verde, muitas vezes na nossa percepção. Mas é isso, observem o que tem em torno de vocês e procurem ser o mais autêntico possível, se adaptando às situações. Bom colocação final, cara. Gostei muito. Então é isso, eu também não tenho muitos livros. Na verdade, não tenho um livro específico para indicar, nem um filme ou uma série. Também estou aqui para agradecer os nossos ouvintes, né, que vêm acompanhando até ao presente momento os nossos episódios. Sou muito grato pelas interações que vocês fazem no Instagram. Estamos lá para responder todas as perguntas, algumas sugestões que vocês tiverem também podem colocar lá no nosso direct, enfim. Então é isso, né, Fernando? Vamos encerrando aqui o nosso querido e amado episódiozinho. E é isso, fui! Valeu, Matheus, valeu a galera aí que está nos ouvindo. Até mais, até o próximo.